Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. Mais um mês se inicia e com ele as bênçãos do Senhor acompanham. É um mês de celebração, não somente porque nesse mês nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, como também nós comemoramos um ano de aniversário do Caminhando com Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de falar a verdade e de quem são os filhos daqueles que mentem. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional. Além de você dedicar um período de reflexão bíblica, é importante também você ter um momento de oração e, se possível, aqueles que já estão preparados, um momento de jejum também. E qual é a importância desse devocional? É um período que você vai estar dedicando para estreitar mais o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender um pouco mais desse assunto polêmico, vamos de vídeo? Provérbios 26, versos 18 e 19. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é um homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Em concordância a esse texto, também nós vamos ler João, capítulo 8, verso 44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentiras, faz o que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 1º de abril, geralmente as pessoas escolheram para contar mentiras. Só que parece exagero, mas eu tive um amigo que, por causa de brincadeiras assim, ele hoje enfrenta um quadro de esquizofrenia, porque na faculdade ele sofreu um bullying tão grave, que isso fez com que ele tivesse efeitos colaterais irreversíveis. Então, já que é para a gente celebrar, por que nós não celebramos a verdade? Porque nós não celebramos a Cristo? Existem motivos de sobra para nós celebrarmos esse dia com Cristo. Existe a vontade absoluta e a vontade permissiva do Senhor. No texto bíblico você só vai encontrar 2 ocasiões onde a mentira ela foi permissiva pela vontade do Senhor. A primeira, quando as parteiras de Moisés salvaram a ele, porque Faraó ele deu uma ordem bem clara: todos os hebreus, homens que nascessem, meninos, era para matar, e deixaria poupar as meninas. E elas pouparam Moisés e provavelmente alguns meninos da época também, porque grande era a crueldade a se aplicar. Então essa mentira, ela foi uma mentira que ela foi permissiva dentro das Escrituras. A segunda ocasião que nós encontramos a vontade permissiva do Senhor foi nas muralhas de Jericó, quando a prostituta Raabe escondeu os espias que vieram de madrugada a espiar a terra que o Senhor tinha lhe dado de promessa. Em Apocalipse 22:15, diz que fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores e todos aqueles que amam a prática da mentira. Então, se é para você cometer uma mentira, que ela não venha a ser a primeira alternativa, mas a última, e de preferência que a mentira venha a ser inexistente nos nossos lábios, porque não convém aos santos, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, viver com mentira em suas bocas. Eu me recordo, alguns anos atrás, na qual eu fui atendente de telemarketing. E existia um produto de telefonia que nós atendíamos, que um dia do mês era necessário nós mentirmos. Existia um departamento e nós tínhamos a medição de um órgão público, que era a medição do TMA, Tempo Médio de Atendimento. E quando era feito essa medição, não podia direcionar para essa área específica.
Então eles simplesmente falavam pra gente mentir. No começo, e até teve uma ocasião que eu menti e eu comecei a chorar compulsivamente no ponto de atendimento, que é a APA. Ao ponto de uma das colegas de trabalho falar assim, que exagero. Eu olhei no fundo dos olhos dela e falei assim, um dia você vai entender. Porque eu acreditava e acredito até hoje que todas as pessoas que tiveram contato comigo, mais dias ou menos dias, vão conhecer a Cristo e vão se render aos pés dele. E eu sabia que aquela jovem, ela teria uma experiência com o Senhor e certamente ela saberia a dor que eu tive de realizar aquela aparente pequena mentira. Passado-se o tempo, eu fui entendendo que aquela mentira ela se fazia necessária e o que estava em jogo não era somente o meu trabalho, mas era o trabalho de milhares de pessoas que era sustentado por causa daquele call center. Ou seja, pelo menos cerca de umas 400 pessoas seriam prejudicadas se eu falasse a verdade absoluta. Então o Senhor ele me deu uma estratégia. Quando chegava no dia dessa medição, ao invés de eu falar uma mentira e dizer que o setor não estava operante, eu falava que por causa de uma falha no sistema, o sistema em forma geral, o sistema daquela prestadora de serviço, por uma falha no sistema, eu não poderia transferir a pessoa para aquele devido departamento. Só que o tempo se passou, eu me desliguei daquela empresa. E a mentira, ela se tornou tão impregnante em minha vida que a mentira ela se tornou a primeira opção ao invés da última. Eu vou dar um exemplo bem prático. Aqui na minha cidade, eu sou conhecido pela distribuição de doces caseiros. Eu vendo nas ruas, eu revendo doces caseiros. E quando a pessoa ela chegava até mim e perguntava: "Esse doce é do dia?", eu falava: "É lógico que é do dia". Menti. Na primeira opção não tinha outra alternativa, eu fui direto à primeira opção como uma mentira. Parece uma mentira, parece uma coisa leve, só que quando a gente vai para o livro de Apocalipse e diz que todos aqueles que amam e praticam a mentira vão ficar do lado de fora. Aí eu comecei a pedir perdão para o Senhor e dizer: "Senhor, limpa o meu coração e tira-me desse vício". E ali, a partir daquele momento, eu passei a dizer para a pessoa, quando ela perguntava se o doce era do dia, eu falava: apesar do doce não ser do dia, o meu fornecedor ele garante 10 dias de validade. E ali eu fui podando a mentira da minha vida e fui me desintoxicando desse mal que pode, se você viver na prática, tirar até mesmo a sua própria salvação. Parece que é tão simples, mas eu tive um amigo da igreja que muitos anos atrás ele sofreu bullying na faculdade. Uma brincadeira de mau gosto fez com que ele tivesse um trauma tão grande que hoje ele tem um quadro de esquizofrenia e ele é irreversível. Então, se é pra gente brincar, se é pra gente falar a verdade e se é pra gente falar a mentira, existem tantas outras coisas saudáveis para a gente fazer e se divertir, então por que brincar com a verdade? Não existe necessidade. Eu, de preferência, não gosto de tal tipo de brincadeira. E os meus já sabem que esse tipo de brincadeira não vai ser bem interpretado, seja qual dia que for. E nós temos 365 dias. Por que a gente vai dedicar um dia para o pai da mentira? Porque a palavra do Senhor diz lá no texto em concordância, em João 8,44, que ele é um homicida desde o princípio e nunca se firmou com a verdade. E quando ele fala mentiras, fala do que lhe é próprio. Porque ele, além de homicida, ele é mentiroso e pai da mentira. Nós, como filhos de Deus, e eu tenho certeza que você também é, assim como nós adotamos os genes dos nossos pais terrenos, conforme a carne, assim também nós adotamos as características do nosso pai espiritual. E eu tenho plena convicção que, como filhos de Deus, nós não vamos viver na prática da mentira, porque a própria palavra diz que o mentiroso é aquele que mente desde o começo. E se é para falar a verdade, por que falarmos a mentira? Que a mentira venha a ser extinta das nossas vidas e se porventura acontecer que ela venha a ser a última das alternativas, mas a última das últimas mesmo, e venha a ser uma mentira na qual não venha causar prejuízo para outras pessoas. Lembre-se sempre
Ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.